Peraí, você tá aqui ainda? Tô. Olha só. Até o sofá. Pessoal. Voltamos. Estamos abrindo mais um episódio do Happy Hour Podcast. E hoje nós vamos discutir... Voltamos com tudo. Voltamos com temas interessantes, atuais. Sempre. O que nós vamos discutir hoje, amigos? Bom, hoje vamos de biespecíficos. Biespecíficos. Não sei se teremos tempo suficiente para falar biespecíficos de uma maneira geral, mas vamos fazer um approach interessante nas subespecialidades de hemato. E tivemos um evento, infelizmente, perdemos Sebastião Salgado essa semana. Vamos fazer uma pequena homenagem na nossa parte cultural a esse fotógrafo mundial, reconhecido mundialmente. Concordo, Centrone. Acho que é muito adequado a gente falar um pouco de Sebastião Salgado nessa semana. Vamos começar falando de biespecíficos. Quem quer falar para as pessoas que estão nos ouvindo, que não fazem a mínima ideia de WTF é um biespecífico? O que é um biespecífico? Acho que o Guilherme Pereira é o cara que mais dá aula, é o cara que tem que começar. É o nosso professor. Não, gente, vamos lá, então. Esse termo biespecífico vem, na verdade, de duas especificidades, né? Acho que a gente, antes de falar dos anticorpos, a gente tem que falar da primeira classe de moléculas que surgiu nesse cenário, que o Fábio até pode falar um pouco mais, que é mais da área dele, que são os engagers, né? Então a ideia dessas terapias é você forçar uma sinapse imunológica entre os seus linfócitos T de defesa com as células tumorais. Então, isso inicialmente foi feito através de você pegar pedacinhos de anticorpo que se ligam ao CD3, que seriam os linfócitos de defesa, pedacinhos de anticorpos que se liga ao seu alvo predileto, escolhido, no caso aqui o CD19, e aí você juntava essas duas moléculas num engager. Então, você chegava, pegava o seu linfócito T, grudava do lado dessa célula CD19, foi inicialmente desenvolvido principalmente para leucemia linfoblástica aguda, e aí você gerava ali eu brinco que é igual quando você é novo no segundo grau, assim, que você ainda não consegue conversar com as meninas, sempre tem ali o cupido que vai lá, pega uma mãozinha, dá na outra e gera ali aquele choque. Aquilo ali é um engager, entendeu? É importante falar que o bioespecífico faz parte do que a gente deve ouvir em consultório o tempo inteiro. Doutor, isto é imunoterapia? Então, a imunoterapia vem desde anticorpo monoclonal, onde então tem uma terapia contra um alvo específico. A gente pode falar um pouco de BiTE, onde você tem aí uma molécula conjugada, até o CAR-T, que tanto se fala, né, onde você está utilizando engenharia genética para estimular a resposta imune ao mesmo tempo que você vai ensinar as células de defesa dos linfócitos T a destruírem os alvos. Eu acho que você tocou num ponto importante. E os biespecíficos. Assim, imunoterapia é a gente utilizar ferramentas do sistema imune para combater o câncer, ou através de moléculas novas que foram produzidas pela indústria para atacar o câncer de alguma maneira direta ou indireta, ou através de modificação de terapia celular, que o grande exemplo que a gente tem até hoje é o CAR-T. Mas hoje o tema são os biespecíficos, e nós temos hoje biespecíficos, ou engagers, se a gente for abordar, ampliar mais a classe, aprovados para 3 doenças. Vamos lá. Leucemia linfóide aguda, mieloma múltiplo e linfoma não Hodgkin. Tá. Então, vamos começar com leucemia linfóide aguda, até para respeitar um pouco o desenvolvimento histórico. Então, conta pra gente aí, Fábio, um pouco desse desenvolvimento, então, que é o que abre, inclusive, a classe. Exatamente. Foi o primeiro remédio que foi desenvolvido para isso, que é o blinatumomab, o Blincito, que ele é um engager, que nem o Guilherme falou muito bem, ele gruda no linfócito T, no blasto CD19, a célula leucêmica CD19, e aproxima dela. O blinatumomab, quando ele lançou, os caras estudaram para tudo. Para linfoma, para LLC, porque o CD19, vocês sabem bem, é marcador de linfócito B, tem em todas as doenças derivadas de linfócito B. Mas onde parecia que ele funcionava bem era na LLA, na leucemia linfóide aguda B. E já ali tinha uma pista de que... Duas coisas que eu acho interessantes do blinatumomab é o seguinte. Número 1, ele funciona muito bem, mas muito bem, quando você usa ele para tratar o que a gente chama de doença residual mensurável.
que é quando o paciente tem só um pouquinho de leucemia no corpo Sei. dele. Taxa de resposta, a gente vai lendo os papers, 80%, 90%. E Numa doença que é extremamente não é desafiadora. uma coisa que é desafiadora. Não, mas assim, eu tô falando, essa taxa de negativação de DRM é uma coisa que você não consegue fazendo quimioterapia. Sim. Porque quando você tem o paciente com LLA, ele fica com aquele restinho de células leucêmicas, é um clone que é resistente à quimioterapia. E aí, quando eles foram estudar o Blina para tratar LLA recidivada, refratária, macroscopicamente, ou seja, aquele paciente que está realmente recaído, ele é bom, mas ele não é tão bom. A taxa de resposta já é bem mais baixa, na ordem ali dos 40%. Se o paciente tem muito blasto, já cai mais ainda. E tem mais um problema, ele é muito mais tóxico. Então, o que é interessante do blinatumomab? A impressão que eu tenho, eu vivo falando isso nas aulas que eu dou de LLA, para mim ele é um remédio para consolidar um tratamento de quimioterapia, para você erradicar o que sobrou depois da quimioterapia. Você fez a quimioterapia, você usa o blinatumomab depois da quimio para limpar aquelas células que foram resistentes à quimioterapia. E aí vem o estudo, acho que é o estudo mais importante do blinatumomab que foi publicado ano passado, que é o ECOG 1910, que eles pegaram pacientes que tinham LLA, que tinham feito, adultos com LLA, que tinham feito quimioterapia e que estavam com a doença residual negativa, que você faz o exame e não tem absolutamente nada. Um cara que, até prova em contrário, está indo tudo bem e você não precisa mudar o plano de tratamento. E eles randomizaram esses pacientes entre blinatumomab e só seguindo a quimio normal. E quem tomou blinatumomab, taxa de cura mais de 80%. A primeira vez que eu vi um trabalho de leucemia linfóide aguda em adulto com uma sobrevida que parecia de sobrevida de leucemia linfóide aguda pediátrica. 80% a 90% dos pacientes curados. Dizendo o quê? Mesmo que o seu exame esteja negativo, ainda tem célula de leucemia lá, a gente só não está vendo. Sim. E quando você usa esse remédio, ele consegue eliminar. Então hoje o blinatumomab, para mim, é indicado para todo mundo que tem LLA, B de bola, se tiver em remissão, independente de DRM, não ter DRM, etc. E não podemos deixar assim, de mencionar LLA Filadélfia positivo. Exatamente. Aí, Mas só voltando um pouco antes, assim, né, é óbvio que hoje a gente entende que esses resultados não eram bons, mas eles eram muito melhor do que tinha disponível. Né? O estudo, eu não lembro o nome do estudo, me recorda que foi randomizado Blina versus quimioterapia, saiu no New England. o Tower. Tower. O estudo Tower, ele mostra que o Blina foi superior ao que era. Então, assim, hoje a gente aprendeu a utilizar melhor. Eu acho que isso é uma coisa interessante, porque a gente vai voltar a falar em como utilizar melhor essa classe. Mas como monoterapia, ele já foi muito transformador. Sim. Mas eu acho que a grande sacada é na combinação. Leucemia pediátrica, longe de mim poder falar muita coisa que eu não tenho muita expertise, mas sempre foi uma doença que foi bastante tratável e bastante curável, né? Esse ano, uma das plenárias do Oeste foi justamente a incorporação do blinatumomab naqueles pacientes que não eram tão de alto risco. Sim. Né, que teoricamente você aceitava ali 85%, 88% de chance de cura. E ainda assim se aumenta ainda mais. Então, assim, realmente, eu acho, talvez seja a grande droga transformadora da LLA nos últimos 10, 15 anos, talvez? Não tenho dúvida. Eu acho que é a grande mudança. O que é o fundamental? Quando a gente fala de novas terapias, é um equilíbrio entre eficácia, principalmente em pacientes politratados, mas segurança. E blinatumomab tem um perfil seguro. Ele é um remédio aqui. Extremamente manejáveis, mesmo neurotoxicidade, extremamente manejável. E você quer comentar? Não, comentar uma coisa falando de segurança. Termina, depois eu falo. Não, ia comentar que ele acaba virando protagonista, então ele mostra o seu papel como monoterapia, depois ele avança em relação à comparação com a quimioterapia, e aí a gente chega num momento de primeira linha, nos casos de LLA, Filadélfia positivo, que você pode fazer um tratamento quimio-free. Você quer comentar isso? Exatamente. E aí é uma situação onde você está usando um inibidor de tirosina quinase e o blinatumomab e um tratamento quimio-free. Isso, mais revolucionário que isso, é imaginável. Só falou um pouquinho como era a LLA Filadélfia antes. Então, LLA Filadélfia positivo é um tipo de LLA B, que nos adultos é mais ou menos um terço das LLAs B. Sim, 20, 25%.
E é um tipo muito grave. Antes do desenvolvimento dos inibidores de tirosina quinase, era tranquilo, um dos piores tipos de LLA, se não o pior. Indicação absoluta de transplante de medula óssea, mesmo assim, altas taxas de recidiva, muitos pacientes morriam dessa doença. Aí, a primeira revolução foi quando eles começaram a usar os inibidores de tirosina quinase, imatinib, dasatinib, depois veio o ponatinib, medicamentos que atacam diretamente o cromossomo Filadélfia, onde tem o BCR-ABL. Só aí, combinando esses medicamentos com quimioterapia, já foi, vamos combinar, um tremendo avanço. Mas o segundo maior avanço, eu diria que foi quando o pessoal chegou e falou assim, não, por que a gente não elimina completamente a quimioterapia, dá só um inibidor de tirosina quinase e junto o blinatumomab. Então você estaria atacando o paciente primeiramente com o inibidor de tirosina quinase, reduzindo ao máximo as células tumorais, e aí quando o paciente está ali com um resíduo de células tumorais, você entra com o blinatumomab para fazer uma erradicação. Esse protocolo, que é o que eles chamam de chemo-free, eu acho que é talvez a maior novidade de LLA Filadélfia positivo dos últimos 5 anos. A gente tem 2 principais, o Dasa mais Blina, que é o italiano, e tem o Pona mais Blina, que é o do Mediana, sul-americano. Os protocolos são muito bons. A única coisa é que eles não foram comparados ainda formalmente com o tratamento quimioterápico padrão com inibidor que a gente não sabe se eles vão ser melhores ou não. Mas as curvas de sobrevida e taxa de cura são algo assim fabuloso. E o que você parar para pensar, que é uma doença de que na década de 90, praticamente um monte de gente morria, praticamente sobrevida é menor que 20%, e hoje em dia está falando de uma doença que a sobrevida está gerando ali em torno de 80%, etc. Sem químio, né? Sem quimioterapia. Você sabe que uma vez um dos pesquisadores que né, é muito importante de leucemia aguda, que é o Cantargian, eu vi ele fazendo uma palestra falando sobre os avanços de LLA, e ele foi muito categórico, falar assim, com esse nível de magnitude de benefício, fazer um estudo fase 3 é antiético. Porque você vai estar pegando pacientes que vão ser randomizados para um tratamento que, teoricamente, é lógico, isso entra 1000 nuances possíveis, seleção de pacientes, etc. E tal, mas você tem um resultado de 20%, você tem um resultado de 90%. Não dá para você fazer um estudo. Isso aconteceu com o ITK também. Porque eles, na verdade, comparavam com o interferon, depois já não se achou plausível comparar com qualquer outra classe de terapia. Faz muito sentido isso. Quando você tem um breakthrough de uma terapia que é muito boa e incontestável numa população conhecida como essa, isso chama atenção. Menos evento cardiovascular em LLA do que a gente tem em LMC, com porantinib, menos evento que a gente tem com DASA, isso chama atenção. Talvez a não exposição aos exposição, o uso, talvez por um período de tempo menor. Exato. Mas eu queria mencionar uma coisa, você está falando de segurança do blinatumomab. O blinatumomab, como todos os bispecíficos engager, etc., ele vai criar uma resposta imunológica intensa. E aí eu vou pôr a primeira pergunta que eu vou pôr para vocês pensarem, para a gente discutir isso ao longo do nosso episódio hoje. Quanto menos doença, menos efeito colateral, menos inflamação, porque o paciente ele tem menos necessidade de... Quanto menos doença, mais fácil é para o sistema imune agir. Sim. E óbvio, a gente vai falar também, principalmente quando for falar de mieloma, a questão de exaustão dos linfócitos. Exaustão dos linfócitos. E aí fica a minha pergunta. Será que, talvez, tendo aprendido isso com Blina, será que talvez, para as outras doenças, a gente não deveria começar a pensar em usar esses anticorpos como consolidação e não para resgate? Não tenho dúvida. Mas é um dos caminhos. É o paradoxo de Pires. Aproveitando o Gole, bom... Mas aí eu acho que só pra gente fazer, porque a gente tá falando ainda dos engagers, né? Qual o grande problema dos engagers? A meia-vida. São moléculas pequenas, e aí só pra quem, acho que todo mundo que escuta, pra quem não tá familiarizado, o blinatumomab é uma infusão contínua, 24 horas, durante 30 dias, né? 4 semanas. Né? 4 semanas, 28 dias, 30 dias. E qual que é o problema disso? Que ou você mantém o paciente internado, ou o paciente tem que ter todo um suporte, tem uma bombinha que uma vai... coisa domiciliar, exatamente, mas tem que ir no hospital trocar.
E isso, do ponto de vista logístico, é meio que um pesadelo. Sim, É. é complexo. Eu entendo que tem muitos centros, principalmente centros pediátricos, que tem muita mão com isso, das infusões contínuas, mas é uma coisa que dá trabalho. Dá trabalho. E aí, de onde surgem os anticorpos biespecíficos é justamente você manter essa estrutura do engager, mas você colocar o resto do anticorpo. Uhum. Porque aí a meia-vida do anticorpo, que é uma molécula muito maior, ela fica muito maior. E é mais fácil você aplicar a Exatamente. farmacocinética. E acho que daí, se a gente for falando mieloma, a seleção dos alvos também. Que é, Mas vamos falar, primeiro o que veio? Foi mieloma ou veio linfoma? Eu acho que foi linfoma. Foi veio linfoma. primeiro. Foi linfoma. Foi primeiro. Primeiro isso pode falar. Foi Exatamente. linfoma. Aí vem o primeiro anticorpo, né, que eu acho que a gente estava no Oeste quando teve a plenária, que era o que foi depois, que virou depois o mosunetuzumab. Mosunetuzumab. Então eles fizeram a mesma coisa, eles mudaram o alvo, deixou de CD19 para ser CD20, que aí é um alvo já clássico. Clássico, né? Mas ao mesmo tempo mais restrito, né? CD19 vai desde blasto até quase plasmócito, CD20 ele surge um pouco depois. E aí começou-se o desenvolvimento. O mosunetuzumab, ele ainda não chegou no Brasil. Ele foi, exatamente, ele foi testado em linfoma difuso. Hoje nos Estados Unidos ele está muito nichado para os linfomas indolentes, linfoma folicular e da zona marginal, mas abriu a porta, né? E aí a gente tem dois que já caminharam bastante. A gente tem hoje no Brasil a aprovação do epcoritamab. O epcoritamab, a vantagem dele seria que ele seria uma infusão subcutânea, mas ele é um tratamento até progressão, que está aprovado no Brasil para mais que na terceira linha em diante. Duas ou mais linhas. Depois de duas ou mais linhas, né? Para linfoma difuso de grandes células B, ou linfoma B de alto grau, e para linfoma folicular. Acho que todos nós aqui já tivemos pacientes que utilizaram. Ele está aprovado como monoterapia, como resgate. Mas né? aí, aproveitando, nesse cenário tem um competidor, principalmente nos linfomas difusos. Tem um competidor, que aí seria uma segunda geração dos anticorpos biespecíficos, que seria o glofitamab. O glofitamab, ele tem uma diferença, ele tem um ratio diferente, uma ligação 2:1 do CD20 para o CD3. Ele aparentemente é mais potente. Ele, por causa desses maiores sítios de ligação, ele é uma terapia finita. O glofitamab é finito, esse finito, detalhe eu não sabia. E ele, mas ele é endovenoso, ele não é subcutâneo igual ao epcoritamab. Mas a gente não tem aprovação ainda do glofitamab no Brasil. Então o único biespecífico para linfoma que a gente tem hoje disponível no Brasil, seja folicular, seja difuso, é o epcoritamab. E aí, considerando as aprovações de hoje no Brasil, diferente aí dos Estados Unidos, que é a mesma coisa para o mieloma, no cenário do difuso, você tendo a oportunidade de fazer o CAR-T, oportunidade de fazer o biespecífico, como é que você situa essa ordem de escolha? Cara, assim, eu acho que são situações muito diferentes. Então vamos lá. A primeira coisa são as aprovações. A aprovação de CAR-T a gente tem depois de 2 linhas ou no paciente primariamente refratário a partir da 2ª linha. Este paciente, você não teria aprovação do epcoritamab, porque você precisaria de mais uma linha. Esse é um paciente que nitidamente deveria ir para CAR-T. A grande dúvida está naquele paciente que você está em 3ª linha e você quer fazer um CAR-T, mas por questões logísticas vai demorar e você começa ou não. Tem um estudo bem interessante chamado BICAR, que pega justamente para tentar ver resposta de biespecífico depois de CAR e vice-versa. Aparentemente a ordem não faz muita diferença. Você tem respostas a biespecífico depois de um CAR-T. Lógico, se o paciente é refratário ao CAR-T, isso cai essa resposta. Se você tem respostas de CAR depois de biespecífico, aí eu acho que depende muito de onde você está, no centro que você está e tudo mais. Mas eu ia te perguntar uma coisa, desse estudo aí especificamente, era no sentido de, eu vou dar o bioespecífico? Não, é estudo, é coleta de dados. Não é intervenção. Não é intervenção, só coletaram dados, entendi. Viu quem fez um registro e viu essa diferença. E viu essa taxa essa magnitude de resposta mais ou menos igual. Então o que eu acho? Você está, sei lá, num centro que é CAR-T, faz CAR-T, tem tudo pronto para fazer um CAR-T. O paciente consegue uma aprovação rápida, eu acho que vai CAR-T. Não, ou é um paciente que talvez seja mais idoso, enfim, você não está querendo considerar CAR-T ou você percebe que a logística vai ser um pouco mais complicada, provavelmente o bispecífico é mais fácil. O bispecífico está na geladeira, você vai lá, pega, infunde
e o paciente está E respondendo. o bispecífico como ponte para o CAR-T? Então, como ponte, eu não acho que ele é uma boa, porque uma das coisas do CAR-T é você começa em doses pequenas, até para mitigar a bispecífico, você tá toxicidade. Desculpa. O bispecífico, você começa em doses pequenas para mitigar a toxicidade. Então, você vai chegar numa resposta, numa dose cheia, no meio para o final do primeiro ciclo. E isso faz com que sua resposta seja atingida ali 1 mês e meio para 2, certo? Então, se você está pensando numa ponte mesmo verdadeira, daquela que já coletei ou está na boca de coletar, provavelmente não é a melhor terapia, porque você não vai conseguir utilizar todo o potencial dela, você nem vai chegar na dose cheia, entendeu? Mas, se você está pensando no holding, que é aquela coisa assim, eu vou pedir hoje, ter uma perspectiva de aprovar daqui a 6 meses, talvez seja uma boa terapia. Entendi. Legal. E o glofitamab, ele tem, além de ter demonstrado esse resultado a partir de segunda Isso linha, como agente isolado, né? Que você falou. como agente isolado. Em combinação, ele teve um estudo muito significativo, muito discutido ano passado, que foi o STARGLO, né, que é justamente glofitamab em combinação com GEMOX. Resume um pouco esse estudo aí pra gente. Então vamos lá, GEMOX, é uma quimioterapia que a gente faz, geralmente a partir de terceira linha, que não é, digamos, uma quimioterapia das mais potentes, mais ou menos 10, 15% dos pacientes vão ter respostas a longo prazo. Mas por falta de opção, era meio que um standard of care. Tá? Então o paciente fez lá o R-CHOP, fez um RAIS, fez mais... acabava... Avaliação, né? Exatamente, ele iria para o R-GEMOX. E aí o que eles fizeram é combinar o glofitamab. Então o braço controle era R-GEMOX e o braço experimental era glofitamab com GEMOX. Uma proporção 2:1, ou seja, 60% dos pacientes receberiam o braço Receberiam experimental, o glofitamab, e um terço receberia isso. E o estudo tem uma grande vantagem, que eu acho que é uma coisa que a gente vai começar a ver mais para frente, que o endpoint primário, ou seja, o desfecho que a gente estava analisando para ver se o estudo era positivo ou não, era sobrevida global. Grande parte dos estudos são feitos com sobrevida livre de progressão. Que significa, de uma maneira bem rápida, assim, se a doença controlou ou não. E, obviamente, o endpoint, o desfecho mais importante é a sobrevida global. Você quer que o paciente viva. Viver mais tempo, sim. E esse estudo é um estudo bem positivo. Em sobrevida global. Em sobrevida global. Então, quem recebeu glofitamab com GEMOX viveu mais do que quem recebeu R-GEMOX, independente do que o cara que fez R-GEMOX fez depois. A gente não sabe isso. Isso é o que a gente chama de tratamento pós-protocolo. Isso foi considerado um grande avanço. Eu acho que um dos poucos estudos com ganho de sobrevida global em linfoma de vários refratário. Porém, a gente agora, tem mais ou menos umas 2 semanas, foi submetido ao FDA, que é uma instância reguladora nos Estados Unidos, mas que dita um pouco como vai ser no resto do mundo, para aprovação do Glofi-GEMOX versus o R-GEMOX, o estudo STARGLO, para você poder utilizar isso para os seus pacientes. E houve uma surpresa em que foi negado essa aprovação. Mas qual o motivo que eles negaram? Você chegou existe muito, como é que fala, muita discussão a respeito disso. O primeiro, obviamente, é que o novo corpo técnico do FDA, para quem é do Twitter já conhece as pessoas, é composto de pessoas que são tradicionalmente contra estudos clínicos, não é que são contra estudos clínicos, mas são bastante críticos aos estudos clínicos como eles são feitos. Sim. Né? Então, isso, querendo ou não, mudou um pouco como a balança. A direção da bússola ali mudou um pouco. A segunda coisa é que, nesse estudo, tinham pacientes dos Estados Unidos e tinham pacientes fora dos Estados Unidos. E o benefício ele foi visto muito mais nos pacientes fora dos Estados Unidos do que nos Estados Unidos. Na verdade, nos Estados Unidos, apesar de você não ter isso uma diferença estatística, teoricamente até foi pior. Mas o número de pacientes americanos era pequeno. É pequeno, é 10% dos pacientes só. Mas o argumento deles a gente tem outras opções nos Estados Unidos, a nossa população não foi testada, então isso não se aplica à nossa população. Para mim é um erro, é muito inédito. Nunca vi isso. Muito inédito. Isso gerou muita discussão até em relação a preconceito, porque
uma parte significativa desses pacientes tinham sido recrutados na China, Ásia. Até assim, será que eles não estão acreditando nos dados? Nos dados. Acho que não foi bem isso. Eu acho que o que pega a gente aqui tem CAR-T, blá, 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 a gente tem Growth Mono, a gente tem Epico Mono, etc e tal. Será que esta combinação merece esse selo para já migrar para uma segunda linha, né? É uma surpresa, eu espero que o Brasil não caia nesse erro. Nós não temos CAR-T no número que a gente Sem gostaria. dúvida alguma. Né? A gente não está na mesma situação que os Estados Unidos. Exatamente. Então, assim, a minha grande preocupação é como isso vai respingar na aprovação dessa terapia em outras agências reguladoras. As duas coisas que eu queria falar. Ponto 1. Primeiro, estatisticamente falando, uma análise de subgrupo, ela não serve para você aprovar ou recusar alguma coisa. É só uma geração de hipóteses, assim, mas de não é momento uma... nós vamos discutir isso nos mas é uma análise de que é subgrupo. análise de resultado. Eu sou dessa teoria. Eu acho que, né, o que os americanos chamam de cut both ways, ou que nós chamamos muito melhor de pau que bate em Chico, bate em Francisco, é que se você não pode utilizar um subgrupo para você aprovar uma droga, olha, pacientes de olho claro, são do signo de touro, etc, 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 se beneficiam, então vamos aprovar a droga? Né? Estou, obviamente, dando mas se você exemplo for bem fazer, você encontra esses... Exatamente, é um estudo clássico de uma droga para hipertensão que não funcionava em quem era de Capricórnio, alguma coisa assim, para mostrar como tem Nada contra os signos, viu? Se você acredita, tudo bem, não se ofenda. Mas, ao mesmo tempo que você não pode fazer o que os americanos chamam de cherry picking, né, que é pegar ali aquele grupo e puxar, eu acho que você também não pode fazer o contrário. Você não pode pegar um subgrupo para negar para toda uma população. Mas, enfim, it is what it is, está negado. Foi uma negativa bem forte, são 9 votos, foi 8-1. 8-1, quase praticamente todo mundo. Então, assim, vamos ver como isso vai chegar para o Brasil. Me preocupa muito o atraso dessa terapia. Óbvio, a epcoritamab já ocupa um excelente espaço em terceira linha, mas a gente tem pacientes, alguma coisa em segunda linha. Em segunda linha, para os pacientes que não são elegíveis para um transplante ou para um CAR-T, eu acho que falta isso para a gente ainda. Vou perguntar uma coisa, a combinação foi RGMOX versus glofitamab mais RGMOX ou glofitamab mais Glofitamab-GEMOX. GEMOX. Glofitamab-GEMOX, Entendi. O glofitamab é anti-CD20 também. Anti-CD20 também. Entendi. Tá? E aí, só um adendo, voltando naquilo que você falou, antes da gente passar para mieloma, é que demonstra muito claramente o que você me falou, que combinações vão funcionar muito bem. Então, o Glofitamab é Epico-ICE vai ser apresentado esse ano no IRA. A gente participou, inclusive, no Einstein, do M20, que é R-CHOP mais epcoritamab. Nossa, interessante. E qual que é a grande vantagem? Porque quando você faz a quimioterapia, você mitiga a toxicidade. Como você mesmo falou, você diminui carga tumoral. Então você diminui essa liberação de citocinas e tudo mais, e você dá mais espaço para essa imunoterapia funcionar. Então eu acho drogas excepcionais, tivemos respostas assim que são impressionantes, paciente refratário a tudo, atingindo respostas boas e mantendo. Dito isso, não acho que a gente ainda está utilizando potencial cheio dessas drogas. Eu também acho que não. O potencial dos bispecíficos em linfoma, pelo menos, eles vão vir através de combinação ou exatamente nisso, doença residual mínima, que em linfoma é um pouco mais complicado, talvez DNA circulante, alguma coisa assim. Mas a gente vai evoluir essas drogas. Eu falo assim, a gente abriu uma porta, mas tem um caminho, assim, gigantesco. E é bom, tomara que venha. Eu sei, por exemplo, eu não estou participando, mas tem vários centros hoje no Brasil participando de estudos clínicos com um outro anticorpo, que é o odronextamab, de uma empresa chamada Regeneron, que também é um bispecífico anti-CD20, para linfoma follicular em primeira linha, para difuso recaído em segunda linha, enfim. Tem muito, se você é paciente, se você é médico, está com algum paciente, procure, está espalhado no Brasil inteiro esse estudo clínico, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio, tem vários centros do Brasil inteiro, então não é mais aquela dificuldade, para onde que eu vou mandar meu paciente? Não, agora você tem essa possibilidade. Sim. Tá? E acho que é isso, né? A última coisa que eu ia falar dessa questão da aprovação, depois a gente passa para o mieloma, é que é engraçado, né? Porque assim, muitas drogas são aprovadas no nosso país com base em estudos que não foram conduzidos no Brasil.
Exatamente. Mas eu tô olhando. Imagina se isso cola. Mas, Imagina não se- teve o VLA, não incluímos os Não. venetoclax no Brasil. Qualidade. E o mais bizarro foram incluídos pacientes americanos, só não foram incluídos um número substancial de pacientes Exatamente. americanos. Exatamente. E só antes da gente mudar, assim, eu falei dos anticorpos anti-CD20, mas agora a gente já tem, chegando, através ainda de estudo clínico, anticorpos anti-CD, bispecíficos anti-CD19. Então tem um agora que já tem nome, que é o Sorotamig, alguma coisa assim, que é AZD, um número, que é anti-CD19 e anti-CD3. E qual que é a grande vantagem? Que é, todo mundo sabe disso, né, que tu cuida de linfoma, como a gente usa muita terapia anti-CD20, uma hora o paciente pode perder o CD20. Mas é muito raro ele perder o 19. Talvez sem ele olhar, seja um pouco mais frequente. Em linfoma isso é bastante raro, tanto é que a gente tem CAR-T, anti-CD19, anticorpo droga conjugada, anticorpo monoclonal, tudo anti-CD19 para doença recaída. E o Brasil também tem participado desses estudos. Então, assim, a gente tem várias opções de anticorpo bispecífico chegando. Eu acho que a gente vai ver uma mudança do jeito que a gente trata linfoma, seja como monoterapia, seja em combinação, e eu acho que a gente vai levantar um pouco mais a barra, né? Então, hoje, com o rituximab, a gente já colocou ali 70% dos pacientes com linfoma difuso curado em primeira linha, de uma maneira bem geral. Eu acho que com os anticorpos bispecíficos, isso deve subir um pouco mais. Não sei quanto, né? Então, isso é o que está sendo correndo, mas é sempre um avanço, né? Dos três que tem, o Mozu, o Épico e o Glofi. O Mozu e o Épico são tratamento finito, é isso? O Mozu e Glofi são Mozu e Glofi são tratamento finito. finitos. O Épico é tratamento contínuo até recidivo. progressão, Porque exatamente. isso é uma coisa que eu quero falar para amarrar quando a gente for discutir mieloma múltiplo. Não vai dar tempo. Vamos mudar agora para o mieloma, que a gente também tem muita coisa. Mieloma é impressionante, né? Que desafio, é uma doença muito heterogênea. Então, quando a gente fala nessa questão de aprovação, acho que de todas as doenças que a gente está citando, não tem como discutir que talvez mieloma múltiplo seja dessas três a mais heterogênea. Ela é desafiadora na questão da resposta, né? Puxou uma sardinha, né? Bispecíficos mieloma entram no É o cenário. mais difícil. É o mais difícil, é o dele. Aí, deixei meia hora de mano. Os bispecíficos e mieloma entram no cenário de triplo pentarefratário, ou triplo exposto. A gente tem 2 alvos específicos, quase exclusivos aí de plasmócitos, o anti-BCMA, o anti-células B maduras e o anti-GPRC5B. A gente já tem um CAR-T anti-BCMA e está chegando, os resultados já chegaram os primeiros resultados de fase 1, fase 2 do CAR-T para anti-GP, e os resultados chamam a atenção. A doença é muito heterogênea, a gente tem que lembrar, há 20 anos atrás, a expectativa de vida de um mieloma múltiplo de alto risco seria de 6 meses a 3 anos, e hoje a gente está falando de pacientes passando 10 anos. O que chama a atenção é que todos nós temos pacientes com mieloma múltiplo, porque foram tratados com linhas, com drogas que não eram nem tão modernas e que estão em remissão há muito tempo, mas o grande desafio é colocar a paciente em resposta ou em doença residual mínima, que é um endpoint para a gente discutir, que no mieloma é o principal endpoint, é o que está motivando hoje não só a utilização de bispecíficos, mas também as suas associações, e aí cabe a gente discutir o quanto a sobrevida livre de progressão e você ter a DRM negativa como um preditor de que esse paciente vai ter um impacto na sobrevida global. É dessa maneira que foram desenhados os primeiros trials de bispecífico. Eu vou dizer para você assim, minha opinião, eu não sei se isso se aplica a todas as doenças. Acho que se tem um grande exemplo de que DRM pode ser talvez DRM positivo, não quer dizer necessariamente uma sobrevida prolongada. LC com os IBTKs. Mas para mieloma múltiplo, usando citometria de fluxo, o NGS, acho que é uma coisa importante. Tem uma maneira de avaliar de maneira mais profunda que você teria um linfoma com exame de imagem, por exemplo. Né? Agora, eu vou dizer para você o que eu acho os 2 maiores erros de bispecífico em mieloma hoje. O jeito que faz. Número 1, ad eterno. Não, então, essa é uma discussão. Que é a Vamos chegar lá. E o número 2,
usar no Pinta Ultra Mega Refratário. Não, é que eu acho que a primeira aprovação Mas sempre chega assim, né? Isso para quem não tá familiarizado, às vezes quem não é familiarizado, a gente sempre começa no finalzinho. worst case scenario, quando você não tem o que oferecer, e depois você vai avançando para linhas. Isso está acontecendo, inclusive, no Brasil, já Sim. tem vários sexos. Então, o que é racional para quem está nos assistindo? Só desculpa te interromper. Você ainda não falou o nome dos anticorpos para quem tá ouvindo, talvez. Os três, fala os três. Teclistamab, talquetamab e elranatamab. Teclistamab e elranatamab anti-BCMA e o talquetamab é o único anti-GP recessivo que a gente tem. Posto isso... Só um parênteses. E essas coisas que a gente falou aqui, anti-CD19, anti-CD20, anti-BC, tudo isso são proteínas que tem nas células do tumor. Do tumor. BCMA é uma proteína que tem no mieloma. O grande desafio do biespecífico, além de atingir o alvo, é que você vai depender, como a gente falou no início, da resposta imune. E a gente tem que imaginar que todas essas terapêuticas no mieloma múltiplo incluem transplante autólogo, inclui corticoide praticamente em todos os protocolos, a gente está retirando o máximo possível. Então a exaustão, né, você depende dessa resposta de linfócitos T. Então começa a ficar cada vez mais racional o que você falou também de linfoma, de que essas terapêuticas sejam usadas de maneira mais precoce. Claramente, essas drogas foram aprovadas hoje no Brasil para a terceira linha de tratamento, mas claramente a terceira linha é superior à segunda linha. Então, o paciente que foi triplo exposto na primeira linha de tratamento, elegível ou não elegível a transplante, hoje o que a gente tem de segunda linha, de combinação com POMA, calfizomib ou qualquer combinação no meio disso, ou com elotuzumab, que a gente acaba tendo menos experiência, tem respostas inferiores ao que a gente tem com biespecífico. Biespecífico, assim como o CAR-T, os pacientes que atingem platô, então tem uma expectativa e impacto em sobrevida global. Isso é importante, né? Cada um tem um follow-up diferente, os anti-BCMAs têm um follow-up mais longo, acima já de 35 meses, as publicações de talc em torno de 24 meses, mas com taxas de resposta acima de resposta completa, acima de 60%, e até cumulativas chegando quase a 70%. Então, uma taxa muito alta para um cenário muito desfavorável. O que a gente tem visto na pesquisa agora? Ou seja, uso mais precoce e uso também associado com lenalidomida e uso associado com anti-CD38. O desafio, cada um tem uma toxicidade específica. Então, o que a gente tem que falar do anti-BCMA? Qual é o grande desafio? Infecção. Infecção. E a maior parte desses pacientes já vão chegar, muitas vezes, com infecções de repetição, seja pelas neutropenias causadas pela lenalidomida, e, invariavelmente, se você está usando anti-CD38 por longos períodos, a gente começa a ver pacientes que já faziam hipogama, mas agora a gente começa a ver infecções relacionadas a hipogama. É mandatório usar imunoglobulina nos pacientes que vão usar biespecífico pelo aumento de infecção. O anti-PRC5D tem uma peculiaridade, a gente vê menos infecção, e aí tem as manifestações cutâneas e de geusia que acabam tendo um impacto principalmente nos 6 primeiros meses. Geusia explica. Descamação, mudança do paladar, muito importante. Alterações ungueais, descamação na pele, que podem alterar a qualidade de vida, estão sendo mitigados e a gente está tendo uma curva de aprendizado. E o que eu queria comentar no cenário do Brasil hoje é que o CAR-T para mieloma é ainda mais desafiador em termos de manufatura. Então, se no linfoma já há um delay ali do que a gente gostaria e tudo mais. De aprovação, no mieloma múltiplo, como manter o paciente com doença controlada, né, sendo que a gente não tem aí tanta droga disponível, então fica às vezes até a possibilidade de você fazer um biespecífico como ponte para um CAR-T. E aí vem um problema. E a ideia não é queimar o alvo com o biespecífico, já Exatamente. Que a gente só tem um CAR-T aprovado para anti-BCMA, é o único CAR-T que a gente tem aprovado no Brasil. E imagina na cabeça de quem vai autorizar um tratamento, você pedir um talquetamab, por exemplo, né, um anti-GPRC5D, e pedir um CAR-T. Depois uma ponte para fazer um CAR-T pensando numa terapia finita, porque o CAR-T, a gente falou, é one shot só, é uma infusão, e esperar que a resposta dos linfócitos T seja suficiente para pôr o paciente na melhor resposta. O que acontece que eu vejo é que assim, se você usa o anti-BCMA, o bispecífico, você induz um pouco de exaustão dos linfócitos sem dúvida. Linfócitos T. E fazer o CAR-T depois é um desafio. Os linfócitos T, assim como nós, vai ficar cansado.
Você dá um bioespecífico é o equivalente a você fazer os seus linfócitos correndo uma maratona e depois você vai querer que eles façam também Exatamente, Então, Mas são drogas fantásticas, cara. Eu tenho um paciente meu, super jovem, foi refratário a absolutamente tudo. Na época eu realmente estava sem opções e na Unicamp tinha um uso compassivo do talquetamab. E aí eu acabei ligando pro colega, né, o Fernando, cara, me ajuda aí, ele recebeu o paciente lá. E falei depois com o Fernando, tava tudo bem, e acabou que eu perdi um pouco o contato. Agora, recentemente, tem mais ou menos um mês, o paciente me ligou. Era talc ou era teclistamab? Era talc. E, cara, ele deve ter mais ou menos 1 ano e meio. Um paciente que tinha todos os possíveis fatores de risco, o cara está em resposta completa. Então, é uma coisa, quando o paciente responde a uma dessas terapias, é impressionante, assim, você realmente cai o queixo e fala, caramba. Eu estive na Silvestre agora em Miami, assim, e aí a gente viu os dois lados, né, paciente ultra refratário e não teve chance de fazer o CAR-T, e aí tá tendo que fazer um bispecífico antes do CAR-T, e tive a oportunidade de ver uma paciente que também tinha tido uma resposta muito ruim, assim, nem todos os pacientes são assim, e ela já tinha um platô de 20 meses pós-CAR-T, e aí a gente percebe que esses pacientes que atingem resposta completa, e se você consegue complementar com a DRM, que a gente ainda não tem acessível como a gente gostaria nos estudos, né, a profundidade da citometria de fluxo ou de NGS, nosso paciente parece que não passou por nada, né? Você não encontra um plasmócito. Você não encontra um plasmócito no corpo. Não, e deixa eu fazer uma pergunta. seguro, né? A gente falou do futuro do Blina, eu acho que o Blina já atingiu aí o seu futuro, já virou uma realidade e verdadeiramente mudou completamente. Ele vai estar envolvido em todas as linhas da LLA. A gente falou um pouco de como vai ser o futuro dos bispecíficos em linfoma. Combinação, acho que é o futuro. A gente tem uma dificuldade nas aprovações, que realmente foram meio surpreendentes as negativas. Qual que é o futuro do bispecífico em mieloma? Eu acho que o futuro, descontando a questão do custo, o bispecífico teria que vir depois do CAR-T. Teria que vir depois do CAR-T. O CAR-T seria... O resumo da ópera é esse. O CAR-T, racionalmente, o ideal seria a gente fazer um CAR-T primeiro, e a gente vai ter muito em breve as 2 opções de CAR-T. Os de GPR parece ter um efeito colateral bem menor do que a gente vê com bispecífico. É uma terapia finita. O custo, né, se for fazer um ICER, né, que é farmacoeconomia, incorporar uma tecnologia que é muito mais cara, mas que vai ter um impacto real a longo prazo, não só de melhor resultado para o paciente, mas de custo, CAR-T é o racional. E o bispecífico vai ficar uma opção hoje. Você não acha que vai entrar antes, como por exemplo uma consolidação? Na segunda, isso que eu ia falar. Porque fez um transplante. A primeira, né? E a gente pode discutir até o papel do transplante nisso. É que hoje é difícil derrubar, a gente falou isso com o Rajkumar, 87% de resposta num paciente que faz um esquema quádruplex com um transplante autólogo. Então, assim, como é que você derruba um negócio desse? Mas acho que aí entra um ponto que a gente tem que ponderar. 87% de resposta, considerando que o que a gente enxerga é a lição da LLA. Eles pegaram caras com DRM negativo e deram o remédio e melhorou caras que estavam em resposta completa sem nada. Será que de repente não seria um estudo assim? Claro. Um estudo assim, sei lá, faço 4 DARA-VRD, 4 teclistamab, só 4 teclistamab, mas precisa de 10. Tem, a gente tem um agora, rodando. O Ambition é isso. Não, mas não precisa ir muito longe, até da própria Lena, né? A gente precisa ter essa resposta. E a questão da segurança, né? Eu estava comentando com vocês numa pesquisa no Gebran e do MS, que era a questão de, se eu te dou uma droga nova, com a intenção de dar aí um impacto de DRM de 40% a 60%, quanto você toleraria de toxicidade a curto e médio prazo? Se essa droga tivesse, por exemplo, toxicidade de 60%, 70%, 80%. Então, hoje, a discussão é a seguinte: primeiro, o paciente que não respondia nada, se eu não fizer alguma coisa, eu vou perder o paciente. Agora a gente já está numa situação onde entender, uns vão ter uma resposta sensacional e dá para a gente cogitar a suspensão do tratamento, uns vão precisar de terapia contínua, provavelmente não vão conseguir suspender e sempre vão ter os refratários. Então, acho que cada vez mais vão ter estudos para estratificar e responder isso para todas as patologias que hoje tem terapia contínua. Tem na CLMC, tem na CLLC,
entenda-se melô, né? A gente tem paciente, eu tenho paciente há, sei lá, 15 anos de mieloma múltiplo, que estão sem tratamento, Eu que não. não tomaram Lena ainda. Eu sou mais novo que você. Exato. Que não tomaram Lena ainda. É, bem mais novo. Que não tomaram Lena ainda. E aí tem pacientes que são refratários a esquema quádruplo. Então é extremamente desafiador. Um dia nós vamos chegar aqui e discutir acesso, mas acho que a gente fez um en passant dos bispecíficos que a gente tem na prática. Vão chegar aos trispecíficos, inclusive. E com isso, com 45 minutos cravados, a gente vai Para virar virada a conta cultural. e Momento cultural. momento cultural. Momento cultural meio luto, Você mas queria também pôr um meio... momento cultural? Ele precisa de preto? Não, eu sempre sou de preto. Você tem que estar de preto. Eu e o Paulo Coelho, apesar de não ter nenhuma admiração como escritor. Você lembra um pouco o Paulo Coelho, assim, Como fisicamente. compositor de músicas, você curte Paulo Coelho? Ele fez melhores coisas do que o Alquimista, por exemplo. Achou Mas excepcional, vamos pro inclusive. Sebastião Salgado, então. Nos Sebastião Salgado é o nosso homenageado. Infelizmente, perdemos o nosso fotógrafo. Vamos fazer um en passant aí do... Um dos Vocês maiores todo mundo conhece. fotógrafos, se não o maior fotógrafo brasileiro, talvez. Brasileiro, para fazer, provavelmente sim, Sim. né? E hoje ele tá no panteão dos grandes, né? Então, ele nasceu em Minas em 1944, faleceu agora aí aos 81 anos em 2025, agora em Em maio. Paris, né? Tava em Paris. Ele morava na França. Vamos ver ó, o próximo aí, que eu fiz um pequeno resumo. Ele, na verdade, é economista de formação. Uhum. Primeiro contato lá, ele vai fazer um doutorado na França. E nos anos 60 e até o começo dos anos 70, ele estava trabalhando na Organização Internacional do Café. Então, ele fazia viagens seguidas para a África. E ele tinha a fotografia como hobby. Tinha uma Leica, né, uma máquina... É russa, eu acho que é essa Leica, né? É uma máquina... Sim. E aí ele fez o primeiro trabalho com fotografia em 1973, e aí ele decide abandonar a economia e se dedicar só ao fotojornalismo. Ele entra na Magnum, como todos vocês sabem, Henri Cartier-Bresson, né, Talvez o maior fotógrafo, né? talvez só perca para o Robert Capa, um cara que monta um conceito de jornalismo, de fotografia, não só de jornalismo, esses caras vão viajar ao Foto mundo. do cotidiano, digamos. Foto do cotidiano, muito, o Bresson, Sim. principalmente. O Capa morreu em guerra, né? Pisou numa mina na Indochina, mas cobriu tudo, Guerra Civil Espanhola, enfim. Viveu aí boa parte dessa metade aí do século XX. E aí tem um fato na história dele. Ele documenta o atentado ao Ronald Reagan em 1981. E aí ele vende essas fotos e aí ele ganha uma grana cheia aí. E aí isso ele acaba acarretando fundos para o seu primeiro trabalho de fotografia mesmo, de livros que vai ser feito na África. Então, esse trabalho com fotojornalismo, e ele vai desviar, então, para uma outra área, que é... Ele viajou mais de 120 países, documentando natureza, documentando trabalhadores, principalmente as comunidades menos favorecidas. Isso, vocês vão ver trabalhos de Serra Pelada, as comunidades indígenas, da natureza, e com uma peculiaridade, ele só fotografava em preto e branco, né? Então, vamos passar as fotos. Essa foto em Serra Pelada. Parece um inferno de Dante, se você olhar. Sim. E o impacto que tem, apesar de que a gente tem fotos coloridas, todo mundo coberto de barro, mas vocês vão ver nas fotografias esse trabalho da década de 80, e vale a pena, fica com dica aí, esses livros todos são acessíveis, né? Quase tira o caráter humano, né, dos personagens. E é muito legal essa foto, né, que você faz como se fosse um enquadramento ali da figura do meio ali, assim, meio coisa de anjo barroco ao redor de um... Ele tem várias fotos com essa pegada, né, assim, tem várias fotos, mesmo em outros trabalhos. O próximo, vamos... Olha, mas é verdade, uma coisa muito interessante que você falou, lembra realmente aqueles desenhos, aquela foto do inferno de Dante, das armas, tentando sair ali do fundo do buraco. E aqui na África, enfim, ele viveu muito rezando, é uma comunidade islâmica, mas ele visitou lugares realmente inóspitos que pouca gente tinha documentado. Então, mesmo para National Geographic, ele fez muito trabalho para a ONU, para a Unesco, né? Fotografou crianças em situação de miséria. O próximo, por favor. Olha se não parece bíblica, exatamente, uma imagem da Bíblia. Então e olha só, a luz tem um impacto diferente em preto e branco, né? A foto
obviamente é natureza, enfim, mas eu acho que ela é muito mais impactante em preto e branco e não dá um ar de antiguidade, dá um ar de imortalidade. Sim, mesmo. sim, sem dúvida. Então eu acho que ele é um tremendo artista, assim, visual, independente de ser fotografia ou pintura, tem fotos dele que realmente parecem pintura mesmo. né? Aham. O próximo, por favor. Amazônia. Essa é da Amazônia. Uhum. Eu estava comentando com o Guilherme antes da gente começar o programa, na França, numa viagem recente, estava a exposição da Amazônia em Eu vi a avião no exposição, Castelo, eu vi aqui, Eu vi aqui no e Brasil. rodou, e olha, putz, parece e ele demonstrou muito a questão do desmatamento, das queimadas, então parece também uma fotografia que traz uma urgência, né? Um senso de urgência, Sim, não é porque natureza. são É uma mistura de nuvens com fumaça. com fumaça, mas dá uma impressão realmente de... Uma vez ele foi questionado se ele não estava fazendo muito a carreira Em em cima. cima da miséria ou em cima da exploração, e ele mandou o cara passear, porque na verdade, de uma maneira apartidária ou apolítica, ele está mostrando o planeta que a gente A gente vive vive, em exatamente. lugares que a gente não, jamais Pessoas vai que não tinham a chance de aparecer. de aparecer, Uhum. sem dúvida. É O próximo. importante. Então, as comunidades Os indígenas. indígenas, né? Lembrar que ele contraiu malária na década de 90 e ele retratou comunidades indígenas no mundo todo, aqui no Brasil, e é um especialista, se tornou um especialista, porque são várias comunidades, né, diferentes, das que sobraram, infelizmente, mas a gente ainda tem uma comunidade Indígena importante, substancial. principalmente na Amazônia, substancial. O próximo. Essa é um livro chamado Êxodos, e mostra realmente pessoas em deslocamento, por fuga, Sim. por guerra, por fome, Muito por focado em doença. criança, né? Tem Criança, essa foto é bem conhecida, se não é a capa, inclusive. a menina, né? Mas as fotos são bem, bem impactantes. E mesmo em preto e branco, né? A gente vê o olhar da menina e o olhar de pânico das crianças, né? De susto. É impactante. Mas não tira o prazer de vê-las. Eu acho que nunca é de mau gosto. É muito pelo contrário. É para sensibilizar. Poético né, mesmo, né? sensibilizar. O próximo, por favor. Esse é o Gênesis. Gênesis animal. Essa foto Essa foto dos pinguins é uma Cara, coisa, realmente parece que é... Olha Não, assim, parece que é o céu, né? Se você olhar, Sim, é como parece se que o céu estivesse desabando. Hum, E Impressionante. uma a criação foto da impressionante. Terra. Não, você vê que de um continente a outro, né? De um continente a... Então, impressionante. Próximo. Então, essa é uma foto dele. Ele foi premiado não só como fotógrafo, mas como humanitário também. Ele já vivia fora do Brasil há bastante tempo, mas tinha sua propriedade aqui, casou com uma pianista clássica, que foi sua parceira, teve 2 filhos que estão vivos. O próximo, por favor. Essa é a sua esposa, dele. é uma pianista clássica, e a próxima é uma foto sensacional. Essa é uma propriedade dele, ele foi responsável por um reflorestamento, quase 2 milhões de árvores. Essa foto é incrível, em 18 anos, a mudança da paisagem. Ele é um entusiasta, recebeu prêmios por isso também. Então, você vê que é um cidadão do mundo, um cidadão brasileiro que trouxe questões mundiais e únicas, que são prementes, né, que envolvem o aquecimento global, que envolvem ainda a miséria, exploração, enfim. A pessoa que deixou a marca dele. Deixou num trabalho vasto e legal de seguir a paixão, né, de mudar totalmente o rumo acadêmico, mas... Fico imaginando... O economista. Fiquei pensando ele tirando as primeiras fotos ali na África, e depois aquele negócio de crescendo, então uma livro falou assim, não, quer saber de uma coisa? Você chegar aí. Você é fotógrafo. Eu tive muita sorte, cara. Meu irmão mais velho gosta muito de fotografia. Tem Leica também, tudo. Tem livro publicado de fotografia, inclusive. Ele é médico, mas é o hobby dele. Eu vou falar que talvez o hobby dele esteja muito presente na vida dele. Então eu tive a chance de conhecer ele muito, muito pequeno, Sebastião Salgado, porque eu sempre fui muito ligado ao meu irmão e ele sempre chegava com livros e tal. E realmente, cara, é triste a gente pensar que em algum momento no Brasil figuras como ele são politizadas e são hostilizadas porque falou A ou B ou C. Pobre de um país em que não reconhece o valor, a genialidade de um cara desse, né? Foi bem oportuno a gente trazer ele pra cá, né? E obviamente, para ter um link com a nossa área, eu li, pelo menos, não sei se é verdade, que ele tenha falecido de leucemia, né? Não sabemos detalhes.
Eu li muito sobre complicações de malária, mas depois saiu essa notícia que talvez Ele tinha uma 81 leucemia anos, aguda, mas que é uma difícil também tristeza, pra- né? Uma tristeza, Mas uma uma infelicidade. perda gigantesca. Gigantesca. Acho que tem um último aí só pra mostrar ele sendo laureado. Acho que um Laureado. dos últimos prêmios que ele Sony recebeu. Award Photography no- Awards. E é isso. Excelente Ela foi escolha. homenageada da semana. Excelente Ah, É isso aí, boa, Boa, bem obrigado. lembrado. E com isso, quem achou que a gente estava vegetando, voltamos. Estamos de volta com Estamos, tudo. reatingimos. Específicos. Sebastião Salgado. Reatingimos uma resposta. Sim, reatingimos. É, Específico. Específico, exatamente. Só. Happy Senhor Hour Branco. específico. Vamos lá. Valeu, Abraço a gente. todos. Abraço. Até logo. Tchau, tchau.